O corredor de Suwałki. Essa estreita faixa de terra encravada entre a Polônia e a Lituânia, espremida entre o enclave de Kaliningrado e a Bielorrússia. Vladimir Putin acreditava que essa região era a chave capaz de derrubar toda a arquitetura de segurança europeia da noite para o dia. Segundo um plano que há anos repousava sobre a mesa do Kremlin, bastaria cortar esse corredor crítico para que a OTAN fosse dividida ao meio, isolando completamente os aliados bálticos do restante do continente e lançando-os na escuridão estratégica. Foi exatamente por isso que Moscou passou meses testando o pulso daquela área com mísseis desgarrado e drones kamikaze, empurrando os limites da paciência ocidental. No entanto, o caçador acabou preso no meio do cerco estratégico que ele mesmo tentou iniciar. Os governos de Varsóvia e Tallinn, calculando com precisão para onde os canos se voltariam caso a frente ucraniana cedesse, deram um passo histórico que mudou fundamentalmente as regras do jogo. A gigante polonesa de defesa PGZ e a empresa de tecnologia estoniana Frankenburg Technology uniram forças para colocar sobre a mesa um contrato sem precedentes. No centro desse acordo está o hardware revolucionário, o sistema de interceptor de curtíssimo alcance Mark I, projetado para destroçar invasões mecânicas no céu. Vamos falar em breve sobre como esse pequeno foguete vai transformar toda a fronteira báltica em uma muralha impenetrável de destruição. Mas a verdadeira revolução está na dimensão econômica dessa iniciativa. O presidente da PGZ, Adam Lewandowski, explicou isso com clareza. As lições aprendidas na guerra da Ucrânia mostram que usar sistemas caros contra ataques em massa realizados por drones baratos, porém perigosos, não faz sentido, nem operacional, nem economicamente. Essa frase pode parecer simples, mas resume o colapso de toda a economia moderna da guerra. O lado atacante lança armas baratas. O lado defensor responde com armas caras. Com o tempo, os estoques de munição se esgotam e os orçamentos entram em colapso. O Mark I foi criado exatamente para romper esse impasse. Ele permite produção barata, rápida e reposição fácil. Quando se olham as especificações técnicas do míssil, percebe-se um poder destrutivo inversamente proporcional ao seu tamanho. Peso inferior a 2 kg, comprimento de 660 mm, diâmetro de apenas 60 mm. Mas dentro desse pequeno corpo há um motor de foguete a combustível sólido, capacidade de velocidade superior a 1,000 km/h e um sistema de guia dispare e esqueça com buscador eletroóptico. Seu alcance chega a 2 km e a altitude máxima a 1,5 km. Carrega uma ogiva de fragmentação explosiva de meio quilo que detona por fusível de proximidade ao se aproximar do alvo. Se errar, autodestrói-se automaticamente. Funciona em condições de luz do dia e baixa luminosidade, travando o alvo e não soltando mais. Mas o aspecto realmente revolucionário é o preço. O custo unitário estimado fica entre 40 e 50 mil dólares. Isso representa cerca de 1/10 do valor de um míssil Stinger. A Rússia lança um Shahid, a Polônia derruba com o Mark I e o custo final fica apenas 2 ou 3 vezes superior ao do drone. Pela primeira vez, a equação econômica vira a favor do lado defensor. E esse míssil não é um protótipo montado em garagem. Foi projetado para produção em massa usando componentes comerciais prontos. Passou do conceito aos testes de tiro real em apenas 13 meses. Para a indústria de defesa tradicionalmente lenta, essa velocidade é quase inédita. Uma fábrica com capacidade anual de até 10.000 unidades está sendo construída em solo polonês. Essa capacidade produtiva elimina completamente o medo de falta de estoque. Além disso, o Fundo de Defesa Seguro da União Europeia, de 150 bilhões de euros, apoia o projeto. A Polônia receberá uma fatia significativa desses recursos, o que reforçará ainda mais a linha de produção do Mark I. Mas ainda não chegamos à camada mais crítica da história, porque o Mark I é apenas o começo.
O acordo também prepara o terreno para o desenvolvimento do Mark II, cujo alcance será ampliado para 5 a 8 quilômetros. Esse salto fortalecerá a camada intermediária do sistema de defesa aérea em camadas. A Polônia usará o Mark I na camada mais baixa para interceptar drones de baixo custo e munições circulantes. Na camada seguinte, o Mark II enfrentará ameaças maiores e mais rápidas. E no topo, sistemas pesados como o Patriot e NASAMS ficarão reservados exclusivamente para mísseis de cruzeiro e caças inimigos. O que exatamente está no coração dessa colaboração industrial sem precedentes? Os ataques sem limites da Rússia e as violações constantes de linhas vermelhas formam a base dessa união. Por exemplo, em setembro de 2025, um grande enxame de drones russos, entre 19 e 23 unidades, cruzou a fronteira. Antes e depois desse ataque em massa, houve incursões de drones de diferentes tamanhos. O Kremlin testava a paciência da OTAN usando drones Shahed baratos, medindo o tempo de reação das defesas aéreas da Polônia e dos estados bálticos. Porém, o teste de Putin saiu pela culatra. Enquanto a Polônia constrói uma muralha de defesa terrestre, uma revolução completamente diferente acontece no alto do céu. A Lockheed Martin anunciou oficialmente que os primeiros caça F-35, a Lightning II da Polônia, serão entregues neste verão. Esses jatos de quinta geração, conhecidos como os ZARs na Polônia, começarão a chegar à 32ª Base Aérea Tática em Łódź a partir de maio de 2026. A base já foi certificada para operações com o F-35 em março de 2026. Os 2 primeiros aviões chegam em maio, o terceiro no início de julho. O pedido total é de 32 aeronaves, num negócio avaliado em cerca de 4,6 bilhões de dólares. Os 8 primeiros permanecem nos Estados Unidos para treinamento. A partir do 9º, as entregas serão feitas diretamente para a Polônia. O restante chegará gradualmente entre 2027 e 2030, formando 2 esquadrilhas distintas, uma em Łódź e outra em Świdwin. Esse anúncio coincidiu com a visita do presidente polonês Karol Nawrocki ao centro de produção do F-35 em Fort Worth, no Texas, no final de março. O timing não foi coincidência. Varsóvia envia uma mensagem clara ao mundo. A Polônia não é mais apenas um exército forte no papel. Ela se tornou uma verdadeira potência de quinta geração. Para entender o que o F-35 significa, basta olhar suas capacidades. Ele pode detectar e atacar alvos a mais de 200 km de distância. Alcança velocidade de Mach 1,6. Tem alcance interno de combustível de 2.200 km e capacidade de armamento de até 8 toneladas. Na configuração TR-3, possui até um sistema de reconhecimento de alvos apoiado por inteligência artificial. Mas talvez sua característica mais crítica seja outra. O F-35 compartilha dados em tempo real com outros F-35 da OTAN. Quando um F-35 na Holanda detecta uma ameaça sobre a Polônia, o F-35 polonês fica sabendo imediatamente. Não se trata de um avião isolado, mas de uma vasta rede de combate interconectada. A decisão da Polônia de aposentar sua frota de MiG-29 e Su-22 da era soviética e migrar para o F-35 vai muito além de uma simples modernização tecnológica. Representa uma reescrita completa do equilíbrio de superioridade aérea no flanco leste da OTAN. Um F-35 pode travar alvos muito antes que os Su-35 russos sequer o detectem. Pode até se infiltrar no alcance das baterias S-400, o coração da defesa aérea russa, e destruí-las. Essa capacidade muda as regras do jogo no campo de batalha. E com países como Alemanha, Finlândia e República Tcheca também adquirindo o F-35, uma cortina de aço de caças Typhoon está descendo sobre a Europa Oriental. Mas a Polônia também constrói uma muralha no chão. E a camada mais recente dessa muralha foi anunciada no final de março.
O Ministério do Interior e a administração polonesa informou que os controles de fronteira com Alemanha e Lituânia foram prorrogados por mais 6 meses, de 5 de abril a 1º de outubro. Essa é a quarta prorrogação dos controles temporários iniciados em julho de 2025. Uma situação extraordinária no coração do espaço Schengen, onde o princípio de livre circulação foi suspenso. Veículos são selecionados aleatoriamente e revistados em cerca de 50 pontos de passagem na fronteira alemã e 13 na fronteira lituana, incluindo estradas florestais e pontos naturais conhecidos como fronteiras verdes. Não são apenas os guardas de fronteira que realizam as verificações. A polícia polonesa e soldados das Forças de Defesa Territorial também participam ativamente da operação. A justificativa oficial é o combate à migração ilegal e a garantia da segurança interna. Mas o quadro real é bem mais sombrio. A Bielorrússia e a Rússia continuam usando migrantes como arma. Pessoas trazidas do Oriente Médio, da África e da Ásia são concentradas na fronteira bielorrussa e empurradas para a Polônia, de onde seguem para a Europa Ocidental. Só nos primeiros 8 meses de 2025, foram registrados quase 25 mil tentativas de entrada ilegal na fronteira Bielorrússia-Polônia. Redes organizadas de tráfico humano atuam ao longo do corredor Báltico-Polônia-Europa Ocidental. Varsóvia classifica abertamente essa situação como um ataque híbrido, e com razão. Porque a onda migratória não é um desastre natural, mas uma operação de desestabilização orquestrada deliberadamente por Kremlin e Minsk. O objetivo é drenar recursos poloneses, criar divisões internas e fragmentar a unidade da União Europeia. Mas Varsóvia não caiu nessa armadilha. Pelo contrário, integrou o ataque híbrido ao seu planejamento de defesa convencional. A coordenação entre guardas de fronteira, polícia e unidades de defesa regional é realizada com a precisão de uma operação militar. A defesa da fronteira não para por aí. Varsóvia também fechou seu espaço aéreo ao longo da fronteira leste. Nenhuma aeronave pode voar abaixo de 3.000 metros na região que se estende ao longo da fronteira Ucrânia-Bielorrússia. As restrições vigoram de março a junho. A lógica por trás dessa decisão é brutalmente simples. Ao longo de 2025, drones russos do tipo Gerber, balões de vigilância e mísseis desgarrados violaram o espaço aéreo polonês. Eram provocações deliberadas de Putin para testar radares e medir tempos de resposta. Quando se proíbe voos, a equação fica mais simples. Não é preciso mais analisar se o sinal no radar é um planador civil ou um drone kamikaze russo. Tudo que aparecer no radar agora se torna um alvo potencial. A Polônia elevou seus gastos com defesa para 4,8% do PIB. Mais alto que qualquer outro aliado da OTAN, inclusive os Estados Unidos. Está aumentando rapidamente o efetivo de suas tropas de 100 mil para 300 mil soldados. O inventário foi ampliado com 250 tanques Abrams M1A2 de última geração, 1.000 tanques K2 Black Panther da Coreia do Sul, centenas de lançadores múltiplos de foguetes HIMARS Shumo, helicópteros de ataque Apache e bateria de defesa aérea Patriot. O projeto Escudo Oriental, de 2,5 bilhões de dólares, ao longo da fronteira leste, está sendo reforçado com trincheiras antitanque, bunkers de concreto e sensores apoiados por inteligência artificial ao longo de 700 quilômetros. Sistemas de foguetes HIMARS têm seus canos apontados diretamente para Bielorrússia e Kaliningrado. Como parte da Operação SafePod, dezenas de milhares de soldados totalmente equipados estão de prontidão ao longo da fronteira. Um novo sistema antidrones de 2 bilhões de euros está entrando em operação. E talvez o passo mais chocante. A Polônia retirou-se oficialmente da Convenção de Ottawa em fevereiro de 2026. Isso significa que minas antipessoais serão colocadas ao longo das fronteiras. A saída de um país de um tratado internacional de desarmamento é um indicador mais claro da escala da ameaça percebida. Agora, coloque lado a lado o míssil Mark I,
a frota de F-35, as restrições ao espaço aéreo, a linha de defesa de 700 quilômetros, as minas e o exército de 300 mil homens. O quadro que surge não é uma estratégia de defesa, mas a construção de uma fortaleza inexpugnável. A Polônia não constrói essa fortaleza sozinha. A Estônia está erguendo uma imensa linha de defesa báltica com 30 quilômetros de profundidade ao longo de sua fronteira. Elevou seu orçamento de defesa de 2026 para 5% do PIB. Uma proporção quase inédita para um país europeu. Está adquirindo sistemas HIMARS de nova geração, estendendo o serviço militar obrigatório para 2 anos e visando expandir suas forças de reserva para o tamanho de uma divisão. O relatório de inteligência externa da Estônia, de 2026, define a doutrina militar com clareza: tolerância zero aos sistemas não tripulados da Rússia. Nenhum objeto que cruze a fronteira receberá aviso. Será atingido imediatamente. E é exatamente aí que o míssil Mark I ganha importância estratégica. Quando a doutrina de tolerância zero da Estônia se combina com os 10.000 mísseis Mark I que serão produzidos na Polônia, surge um quadro imenso. Ao longo do flanco leste da OTAN, da Estônia à Polônia, está sendo erguida uma muralha eletrônica e cinética que drones russos não conseguirão penetrar. Essa barreira não é alimentada por mísseis caros, mas por foguetes baratos, produzidos em massa e do tipo dispare e esqueça. E os estoques nunca acabam, porque a linha de produção na Polônia gera novos todos os dias. Na Letônia, o quadro é ainda mais duro. O governo letão aprovou oficialmente um plano para destruir completamente todas as estradas e ferrovias de fronteira com a Rússia caso a ameaça aumente. Estão preparados para explodir sua própria infraestrutura para garantir que não reste uma única estrada pavimentada por onde tanques russos possam avançar. Um país disposto a transformar seu próprio território em terra arrasada. Na história, decisões assim são tomadas apenas quando os estados percebem que sua própria existência está em risco. Não há nada por trás dessa escolha além do instinto de sobrevivência. A Lituânia, por sua vez, já deu o passo mais extremo. Explosivos foram colocados em pontes críticas ao longo da fronteira com a Bielorrússia. Pontos estratégicos de trânsito foram efetivamente minados. E em solo lituano está o maior contingente militar alemão fora de suas fronteiras desde a Segunda Guerra Mundial. Um batalhão alemão totalmente equipado está posicionado para defender aquela estreita fronteira. Agora é o momento de dar um passo atrás e juntar todas essas peças. A Polônia estabeleceu uma linha de defesa de 700 quilômetros no solo, uma frota de F-35 no ar, um sistema de defesa aérea em camadas com Mark I e Mark II, minas e postos de controle ao longo das fronteiras e zonas de exclusão aérea. A Estônia segura o flanco norte com uma linha de defesa de 30 quilômetros e doutrina de tolerância zero. A Letônia está pronta para explodir suas estradas. A Lituânia minou suas pontes e está blindada com blindados alemães. O quadro fica muito claro. Os países bálticos já não são alvos fracos. Eles se transformaram em uma armadilha armada, unida e pronta para explodir. O alerta do analista sênior Mark Cancian, do think tank Axios de Washington, ecoa exatamente nesse ponto. Segundo ele, o rearmamento agressivo da Polônia e o fechamento de fronteiras são vistos em Moscou não como defesa, mas como preparativos diretos para um ataque. Essa percepção dá ao Kremlin o pretexto perfeito, especialmente no contexto global atual. No Oriente Médio, a guerra regional que se expande diariamente no triângulo Estados Unidos-Israel-Irã atrai recursos e atenção americana para lá. No Pacífico, a China intensifica a pressão com exercícios militares direcionados a Taiwan. A atenção de Washington nunca esteve tão dispersa. Os recursos militares americanos nunca estiveram tão divididos. Putin poderia enxergar esse caos como uma oportunidade para agir no corredor de Suwałki ou diretamente contra a Polônia. É aqui que entra a muralha da realidade. O exército de Putin sofreu perdas massivas no atoleiro da Ucrânia.
centenas de milhares de mortos e feridos. Uma parcela significativa de seus tanques modernos foi reduzida a sucata. Hoje, a Rússia só consegue repor suas perdas na linha de frente trabalhando 24 horas por dia nas fábricas. De acordo com relatórios da inteligência alemã, levará pelo menos até 2029 para que a Rússia reconstrua seu exército a um nível capaz de enfrentar a OTAN. Esse detalhe muda tudo. Diferente da Ucrânia, a Polônia está bem no coração da OTAN. É uma fortaleza com orçamento massivo e equipada com armas modernas. Independentemente do que aconteça no Oriente Médio ou no Pacífico, a Polônia é membro da OTAN. Atualmente, mais de 8.000 soldados americanos estão estacionados em território polonês. Milhares de tanques e veículos blindados americanos estão em prontidão na enorme base de Pavídz. Um ataque russo direto ao território polonês significaria um confronto não apenas com a Polônia, mas também com essas tropas americanas. Isso acionaria automaticamente o artigo 5 da OTAN. A frota de F-35 e as baterias IMARS da Polônia têm capacidade para destruir qualquer brigada blindada russa antes mesmo que ela cruze a fronteira. Uma decisão assim do líder russo não significaria apenas o fim de seu exército, mas o fim direto de seu regime. E Putin está demasiado apegado ao poder para arriscar um desfecho desses.